Vamos ao nosso quarto tópico, então, desta feita, o versículo 5. O tópico tem como título exortação, advertência e arrependimento, que é o que nós veremos no versículo 5, que é o maior versículo do texto do capítulo 2 de Apocalipse, do 1 ao 7. Já expomos o versículo 1 até o versículo 4, agora o versículo 5. Vou fazer a leitura e em seguida a exposição do texto. O texto diz assim, verso 5 de Apocalipse, capítulo 2. O texto diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Então vamos explorar o texto, né? Logo no princípio do texto, o texto diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Aqui, o lembrar indica uma ação contínua, né? Podemos dizer assim, que é uma auto-reflexão, né? Cristo aqui está chamando a igreja em Éfeso para reflexão constante, né? Para refletir sobre a sua existência, sobre as suas condutas e sobre como estavam vivendo. Em seguida, porque o texto diz assim, lembra-te, e aí o texto diz, pois de onde caíste. Então houve um ponto em que eles caíram, né? No caso, a igreja em Éfeso havia descido de um estado espiritual mais elevado, né? Regrediu, poderíamos dizer assim, na sua conduta para com Deus, para com Cristo, né? E aí a igreja ela foi de um amor fervoroso, né? Que o texto traz, inclusive, quando nós abordamos as virtudes da igreja, no verso 2 e 3, a igreja foi desse amor fervoroso e agora para a frieza. Então o texto ele vai fazer um convite, né? Lembra-te, pois, de onde caíste, e o texto diz arrepende-te, né? Então o que que o texto, o convite aqui, qual é o convite aqui diante dessa exortação, advertência e um chamado ao arrependimento, né? Mude, né? O texto traz aqui o chamado é para que haja uma mudança, para que mude a mente, né? Para que mude de direção, regresse ao caminho do qual estava seguindo. E muitas vezes é assim em nossas vidas. O Senhor, nós caminhamos a passos largos muitas vezes para distante do caminho do qual nós estávamos seguindo. E o caminho para que nós se vamos a Deus, para que nós agrademos a Deus, é regressar, né? É parar e ver até que ponto nos distanciamos de Deus e regressar novamente aos caminhos dos quais seguíamos antes de mudarmos de direção. Então, nesse caso aqui, o convite é para que mude a mente, né? A mentalidade. Talvez tenha desfocado do que é o primordial, né? O reino de Deus e sua justiça, para outras coisas ao derredor, né? Então, como também a direção, é regressar ao caminho do qual estava seguindo e não seguir a um caminho que vai o distanciar de Deus, né? E de atitude, muitas vezes, da mesma forma, né? Precisamos mudar de atitude. O arrependimento, ele engloba tudo isso, né? Se nós aprofundando ainda sobre essa parte do texto, arrepende-te, né? Aqui não é um chamado, né? Uma exortação, né? Advertência, esse chamado ao arrependimento não é apenas remorso, né? Que é o que, por exemplo, aconteceu com Judas Iscariotes. Não houve um arrependimento sincero, né? Mas houve ali apenas remorso. Então, quando ele diz arrepende-te, não é simplesmente remorso momentâneo, instantâneo, e depois, como se fosse um exemplo, seria como se fosse uma pessoa que bebe. Ela normalmente, ela bebe, né? E eu trabalhei com um colega de trabalho que era assim, ele bebia, e quando chegava a segunda-feira, ele bebia no final de semana e ele dizia que nunca mais ia beber. Ali era apenas um remorso da situação, mas quando chegava a próxima sexta-feira, voltava a beber novamente. Então, o arrepende-te aqui não é apenas remorso, mas deve ser uma transformação interior e prática, né?
E aí vem o seguinte, vem o seguinte questionamento: o que seria então esse arrependimento aqui no contexto? No contexto do texto é o caminho de volta a Deus, é voltar para o caminho, voltar para a presença de Deus, né? Para a comunhão com Deus, para a vivência como no princípio, né? E aí também a restauração da comunhão para com Deus, da intimidade para com Deus. Então é esse o convite que Deus sempre nos faz, né? Quando muitas vezes nos desviamos e seguimos por caminhos dos quais acabamos desagradando a Deus, acabamos até mesmo vivendo um momento de angústias e tristeza, porque a alegria, a tristeza, a alegria e a tristeza e a bem-aventurança, né, a mais que a felicidade, o homem, o ser humano, ele só encontra quando ele está na presença de Deus. E aí, por mais que venha a tristeza, adversidades, mas o fato dele estar na presença de Deus vai sempre superar a sua felicidade, vai superar a tristeza, porque ali ele está no caminho correto, no caminho, está na presença de Deus, está vivenciando o verdadeiro cristianismo, está vivenciando a vontade de Deus em sua vida, o caminho de Deus. E muitas vezes, quando você se distancia, há a necessidade então de que você regresse ao caminho de Deus para que aconteça essa restauração em sua vida. Então, seguindo o texto aqui, né? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e aqui ele traz ainda uma observação: e volta às obras que praticavas no princípio. Então aqui você vai ver a palavra volta, né? Que literalmente quer dizer faça de novo, né? As obras do princípio, né? O que vocês faziam, ou como era a vivência na fé no princípio, que é o que sempre acontece muitas vezes quando o cristão ele passa a não vigiar a sua existência, a sua espiritualidade diante de Deus, né? Ele acaba negligenciando e se distanciando de Deus e não vivenciando aquilo que ele vivenciou no princípio da sua fé, né? E aí aqui o voltar, né, refere-se exatamente às ações motivadas pelo amor inicial, né? Um serviço fervoroso, então volta ao amor inicial, como vocês tinham fervor, como vivenciavam a fé de uma forma fervorosa, né? Como também o desejo de anunciar tão boa notícia, a boa nova, né? Através da pregação do evangelho, como também a comunhão, o prazer de estar entre os irmãos, como também os bens, né? A generosidade, entendendo que é um mordomo de Deus aqui na terra para contribuir com a existência de toda a humanidade e conduzir o máximo de pessoas a Jesus Cristo, como também ainda esse volta, né? Faz referência a muitas vezes o que se perde, que é essa comunhão leva logo a um esfriamento espiritual, e que muitas vezes muitas pessoas, não poucas, né, deixam de orar, deixam de buscar a comunhão com Deus, né, essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, e passam a viver as suas próprias vidas distante de Deus, né, o que vai gerar angústia, porque muitas vezes, em muitas situações, ela vai acabar sozinha, né. Na prática, voltar ao primeiro amor requer atitudes reais, né, não somente remorso, como nós vimos, mas atitudes reais, e não só sentimentos, né, emoções momentâneas, instantâneas, dos quais, com o passar do tempo, ou distanciar daquele avivamento momentâneo em algum momento da vivência na fé, regressa novamente a se distanciar de Deus quando está longe disso, né? Então é preciso retomar as práticas espirituais esquecidas, né? E que muitos cristãos eles seguem esse caminho, né? A existência hoje ela é muito corrida, a nossa vida como um todo, ela nos conduz sempre para longe de Deus. A intenção hoje da vivência momentânea, temporal, é sempre distanciar o homem de Deus. É trabalho, é estudo, é sempre alguma coisa, é lazer, é isso, é aquilo, e Deus ele vai ficando cada vez mais distante, né? E quando se busca Deus, se busca muitas vezes
de forma mecânica. Então, volte às obras praticadas no princípio. Olhe para a sua fé. Nós vamos aplicar tudo isso aqui e a gente vai aprofundar isso, trazendo de forma didática para a sua vida. E aí vem a advertência, né? A advertência. Primeiro nós vimos a exortação e agora nós vemos a advertência, né? Que é o chamado ao arrependimento. O texto diz assim, que exatamente estamos seguindo para o final, a penúltima parte para a última parte, né? A penúltima parte aqui do texto diz assim: se não te arrependeres, logo virei contra ti, né? Então, veja, não se arrependeu? Não. Então, o que vai restar para você é o juízo de Deus, né? Virei contra ti, o texto diz, né? Cristo, então, se oporia à própria igreja, né? E aqui nós podemos trazer um alerta que muitas vezes passa batido, né? Passa batido em muitas congregações, muitas igrejas, né? De achar que ali é a igreja, toda a igreja, Cristo não traz juízo sobre essa igreja, né? E o alerta aqui é que nenhuma igreja está isenta do juízo divino, nenhuma igreja, né? Nós vamos ver isso no decorrer das exposições das sete cartas, né? Na próxima carta, a carta à igreja em Esmirna. Então, o alerta é esse: nenhuma igreja está isenta do juízo divino. E aqui, o final do verso agora, nós vamos fazer a conclusão da exposição, para trazermos duas aplicações para a minha vida, para a sua vida. O final do verso diz assim, né? Virei contra ti, e agora ele diz o que fará. E tirarei o teu candelabro do seu lugar. Candelabro, como nós vimos no próprio texto, nós já vimos isso no verso 1, quando fizemos a exposição do verso 1. Candelabro aqui representa a própria igreja. Você vai ver isso, essa parte exatamente no verso do capítulo anterior, que é o capítulo 1, verso 20, que diz: os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, o candelabro representa a própria igreja. E logo, quando o texto diz: tirarei o teu candelabro do seu lugar, né? O que isso significa, então, tirar do lugar aqui, né? A partir do verso 20 do capítulo 1, o que significa, então, tirar do lugar a igreja, né? E aí nós temos aqui 3 pontos. Primeiro, a remoção da presença de Deus, né? Já que está querendo seguir o seu próprio caminho, não quer regressar à comunhão com Deus. Então, a remoção da presença de Deus, a remoção de sua influência no mundo, não a influência, porque poderia se colocar o seguinte ponto: não, mas tem muitas igrejas aí que influenciam, sim, mas está influenciando através de qual é o Deus daquela igreja, daquela congregação, que muitas vezes leva, por exemplo, a Mamon, né? Leva a outras divindades. Alguns movimentos neopentecostais conduzem mais as pessoas a um relacionamento, a uma ritualística mais voltada até para as religiões de matriz africana, se distanciando do que realmente é o cristianismo e a vontade de Deus. Então, da mesma forma, aqui é exatamente a remoção da influência no mundo, como também a influência de sua relevância espiritual, né? A igreja, ela pode, essas igrejas em si, né, que não se voltam, não se arrependem, elas podem continuar existindo, mas infelizmente sem a luz de Cristo, né? Apenas igrejas com propósitos pessoais, né, egoístas e muitas vezes antropocêntrico do líder ou mesmo de um grupo de pessoas dessas congregações ou denominações. Finalizado a exposição, entendemos sobre tudo sobre o que trata o verso 5, parte por parte. Aqui agora cabe extrairmos então mais 2 aplicações desta feita. Chegaremos a 8 aplicações no decorrer do nosso estudo, né? E aí a conclusão para o 5º tópico, a próxima parte será o 5º tópico, verso 6. Mas vamos fazer as aplicações? O que nós podemos extrair então desse versículo e aplicar a sua vida, a minha vida? Eu já trouxe algumas aplicações no decorrer da exposição, mas a primeira coisa aqui, a primeira observação que é forte no texto aqui, é que nós precisamos examinar a nossa trajetória espiritual. Então,
Qual é a primeira aplicação? Examine sua trajetória espiritual. No texto de Apocalipse, no próprio verso aqui, o texto diz logo no começo: lembra-te, pois, de onde caíste, né? Uma reflexão contínua, como eu trouxe, né? Então, examine sua trajetória espirituais. E para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa examinar a nossa trajetória espiritual diante muitas vezes de nossas falhas, eu quero trazer 3 pontos aqui, né? O primeiro ponto é que nós precisamos refletir sobre o nosso passado espiritual. Então, reflita sobre o seu passado espiritual. Volta e analisa como a sua vida já foi espiritualmente falando com relação à comunhão para com Deus e como ela é hoje, né? Em Lamentações, no capítulo 3 e o versículo 40, diz assim: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Então, examine, né? Reflita sobre o seu passado espiritual, a partir de que você precisa examinar a sua trajetória espiritual até aqui e no momento como está a sua vida. O segundo ponto é você comparar a sua condição atual com com a anterior, como era a sua vida antes, né? Como ela está agora, ou mesmo durante essa trajetória de vários pontos da sua vida. Não sei quantos anos você tem como cristão, né? Mas durante esses períodos, o que aconteceu, né? Então, assim, compare sua condição atual com algumas condições dos quais você já passou. E aí, o texto aqui é o texto de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Se você permanece fiel, se a sua vida condiz, né? Não conduz, mas ou a condução da sua vida, ou a sua vida condiz com o que realmente a fé requer de você, com o que é estar na fé ou apenas ser religioso e não um cristão autêntico ou um pequeno Cristo. E o terceiro ponto é: reconheça. Como é que eu examino então a minha trajetória espiritual? Reconhecendo os meus desvios sutis. O que isso quer dizer? Os caminhos que muitas vezes eu tenho me conduzido, ou tenho me deixado conduzir, ou tenho seguido, que tem me distanciado da presença de Deus ou do próprio Deus, né? Em Hebreus, no capítulo 2 e o verso 1, o autor diz o seguinte: é necessário que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, né? No caso, as escrituras vai ser o que as escrituras, a palavra de Deus, a voz de Deus escrita para a humanidade, e uma revelação progressiva que se concluiu com a conclusão do cânon sagrado, as escrituras sagradas, né? Elas são as verdades que vai ser o que vai nos dizer, que vai fazer o raio-x ou a ressonância magnética ou a tomografia da nossa vida, e vai dizer como é que está a nossa situação, se nossos desvios, que muitas vezes são sutis, estão nos distanciando de Deus, né? A conclusão do verso do autor aos Hebreus 2:1 é: para que jamais nos desviemos. Então, para isso eu preciso cotidianamente reconhecer esses desvios, fazer uma análise como se eu fosse passar por uma ressonância magnética, um raio-x, e analisar. E aí, o que seria então a ressonância magnética, tomografia, ou mesmo raio-x, seria as escrituras sagradas. Você tem que pegar a sua vida e pautar a partir das escrituras e ver se qual tem sido os seus desvios da presença de Deus, né? E o que você precisa fazer para regressar, né, ao caminho. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, eu preciso estar vigilante, né, se eu estiver de pé, refletindo cotidianamente, como eu trouxe, analisando os meus desvios sutis, porque são sutis no momento, mas vai crescendo e me distanciando cada vez mais de Deus. Diante disso, nós chegamos à nossa segunda aplicação, né? Quando o texto diz, né, aqui, arrepende-te, né? Aí, e ainda no texto, no versículo 5, né? Logo no começo ele diz: lembra depois de onde caíste e arrepende-te.
e depois ele diz, se não te arrependeres. Então, aqui nós precisamos, a segunda aplicação aqui é reconheça e confesse sua queda. Nós vimos isso, inclusive, na vida de Davi, né, que reconheceu, por mais que tenha sido ali impactado, né, muitas vezes foi confrontado com o seu pecado para que pudesse, então, reconhecer e confessar a sua queda. Davi é um exemplo disso. Mas aqui no texto, a igreja em Éfeso, aqui o convite é arrepende-te, arrependa-te. Se arrependa, então, a aplicação reconheça e confesse a sua queda. E aqui nós temos também 3 pontos para fazer isso. O primeiro ponto é admita a sua condição diante de Deus. Você precisa reconhecer que você não é servo seu, mas você é servo de Deus e que o seu Senhor, ele é santo, né? Provérbios no capítulo 28, versículo 13, diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, vejam, uma promessa de prosperidade, uma promessa de prosperidade, porém o requisito é não encobrir as transgressões. Logo, eu preciso entender que eu preciso confessar e reconhecer a minha queda, as minhas transgressões, os meus desvios da presença de Deus. O segundo ponto aqui ainda, né, dentro da nossa segunda aplicação, reconheça e confesse sua queda, confesse os seus pecados. Precisamos confessar os nossos pecados, né? Eu já li, mas já li em uma outra aplicação, mas quero novamente fazer a leitura. O texto de 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Veja, a graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Porque não é mérito nosso, não é meritocracia que eu vou alcançar ou não os favores de Deus, né? Mas são os méritos, mas não os meus méritos, né? É graça e é através dos méritos de Cristo de ter morrido na cruz do Calvário pelos meus pecados. Então, o texto diz, se confessarmos, então, veja, você precisa confessar, né? Confessar os seus pecados, né? O texto diz com relação a Deus que primeiro ele é fiel, né? E depois ele é justo e nos perdoa. Então veja, né? A graça de Deus aqui em nossas vidas, né? Favor imerecido, né? Ele é fiel e ao mesmo tempo ele é justo e nos perdoa, né? E aí o terceiro ponto, né? Com relação a que nós precisamos reconhecer e confessar a nossa queda, abandone o orgulho espiritual. Muitas pessoas, elas, principalmente aquelas abastadas financeiramente ou de poder ou de status social, elas são pessoas orgulhosas e que muitas vezes não se deixam, né, não se colocam na condição de pobres espirituais, mas muitas vezes muitos vivem como orgulhosos espirituais, né, se achando superiores ou muitas vezes até mesmo legalista. Tiago, no capítulo 4, versículo 6, ele nos alerta, ele diz assim, ele diz com relação a Deus e a soberba espiritual. A soberba, muitas vezes humana, né? E de muitos cristãos. O texto diz assim, Deus resiste aos soberbos. Basta nós olharmos a vida de Saul. Saul é um exemplo disso, foi rejeitado por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho, por causa da sua desobediência a Deus e a sua falta de arrependimento. O texto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes, né? Até o texto das Escrituras, a Bíblia Sagrada nos relata que os humilhados serão exaltados. Então veja o caminho para que você reconheça e confesse a sua queda. Primeiro, admite sua condição diante de Deus, confesse os seus pecados e, por fim, abandone o orgulho espiritual. Faça uma autorreflexão. Eu acho que esse ponto aqui, o ponto 5, né, o quinto tópico, o quarto tópico do nosso estudo, o quarto tópico do versículo 5 aqui, o nosso quarto tópico, nos deixa claro que eu preciso fazer uma autorreflexão de como está a minha vida diante de Deus, né? Como que está a minha vida, como era a minha vida para com Deus e como está a minha vida nos dias de hoje e regressar
fazendo uma análise de como o que me levava cada vez mais a ter intimidade com Deus e o que me distanciou da presença de Deus. E como falei, pode ser situações muito sutis que vai nos desviando aos poucos da presença de Deus por filosofias humanas. O próximo tópico, que será o nosso quinto tópico, e o verso 6, nós vamos estudar o ponto positivo da igreja em Éfeso. Aqui nós vamos estudar, e aí no verso 7, que será o nosso sexto tópico, nós encerraremos o nosso estudo sobre a igreja em Éfeso. Em seguida, seguiremos para a igreja em Esmirna. É isso. Se você não nos segue, passa a nos seguir. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e em todas as plataformas ou a plataforma da qual você está assistindo o nosso estudo sobre a igreja em Éfeso. É isso e até o próximo tópico.